A operação de hoje, que prendeu os militares suspeitos de tramar a morte de Lula, Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes e ainda dar um golpe de Estado, foi deflagrada no mesmo dia em que o tenente-coronel Mauro Cid foi à sede da Polícia Federal prestar um novo depoimento. Vamos conversar com o Igor Damasceno, que está acompanhando, sabe de tudo. Igor, ele voltou para prestar esse depoimento porque ele já tinha firmado um acordo de colaboração premiada e aí depois que a Polícia Federal descobriu toda essa trama golpista que até então não havia sido revelada pelo próprio Mauro Cid, essa trama para matar 3 pessoas importantíssimas da República, a Polícia Federal falou, peraí, tem alguma coisa de errado, você não contou a história toda, né? E o depoimento terminou agora há pouco, o que já se sabe, Igor. Pois é, Amanda. De acordo com as investigações, Mauro Cid já sabia desse esquema, desse plano e não teria falado aos agentes, aos investigadores. Boa noite a você, também ao Augusto, a todos que nos acompanham. Esse novo depoimento de Mauro Cid aconteceu aqui na sede da Polícia Federal e durou cerca de 5 horas. Ele entrou e saiu por aquela garagem bem ali atrás. Ao fim, o advogado César Bittencourt não quis falar com a imprensa, só que a gente conseguiu fazer um registro da saída de Mauro Cid depois da oitiva. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Vocês vão acompanhar que Mauro Cid está no banco de trás do carro de César Bittencourt. A gente observou ainda a tornozeleira eletrônica que ele utiliza desde que deixou a prisão, desde que cumpre medidas cautelares. Lembrando que Mauro Cid não pode falar com a imprensa. Como você bem explicou, Amanda, esse novo depoimento foi marcado depois que os agentes da Polícia Federal conseguiram ter acesso a textos, fotos, vídeos, áudios, tudo armazenado no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Só que esses arquivos todos já estavam apagados e os agentes conseguiram recuperar esses arquivos com a ajuda de um software de tecnologia israelenses. Foi verificado que esses arquivos podem ser aquilo que é muito provavelmente o indício da primeira ligação que os agentes encontraram da cúpula do antigo governo federal com o golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Os arquivos ainda revelaram esse plano de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como vocês acompanharam na reportagem do meu colega Marcos Amoroso. Nós tivemos acesso a esse documento da Polícia Federal que detalha esse plano de execução. Nós preparamos uma reportagem que vocês conferem agora. Os assassinatos foram planejados numa operação clandestina chamada pelos membros do grupo como Punhal Verde e Amarelo. O plano seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, 2 semanas antes da posse presidencial. Para isso, segundo a Polícia Federal, os militares monitoravam o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Este documento mostra as rotas usadas pelo presidente e pelo ministro. Eles costumavam passar pelo Eixo Monumental, a Avenida do Exército e a Avenida L4. De acordo com as investigações, um agente da Polícia Federal, preso na operação de hoje, era responsável por passar informações sobre a segurança e as agendas de Lula, Alckmin e Moraes. Essas informações eram colocadas em um grupo de WhatsApp chamado Copa 22. Neste grupo, os investigadores encontraram uma minuta que detalha o plano. Para manter a comunicação, eles utilizavam 6 celulares registrados por terceiros e se tratavam com o nome de países para despistar a polícia. Também foi encontrado o levantamento de armas de grosso calibre que seriam utilizadas nas execuções. O arsenal incluía uma metralhadora, um lança-granada e um lança-rojão. Nesta conversa, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, e o major Rafael de Oliveira dizem que os custos da operação seriam de R$100 mil. Os gastos incluíam alimentação e hospedagem de pessoas que viriam do Rio de Janeiro para executar o plano. No dia 15 de dezembro, data em que o suposto atentado seria executado, a sessão plenária do STF terminou no início da noite. Neste dia, os ministros decidiram adiar a votação do orçamento secreto. Pouco depois, os militares compartilharam uma reportagem de um site de notícias para avisar que a sessão já tinha acabado. Às 8h48, um dos membros do grupo, com codinome Áustria, afirmou que estava chegando a um local que seria utilizado por Alexandre de Moraes.
11 minutos depois, Rafael de Oliveira, identificado como Teixeira Lafayette 230, pede para a Áustria abortar a missão, ou seja, desistir de matar Alexandre de Moraes. O motivo não ficou claro. Rafael de Oliveira ainda diz: tira a bateria, para que o celular não fosse rastreado. O grupo também cogitou envenenar o presidente Lula, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, o que facilitaria a utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Alexandre de Moraes também seria envenenado durante algum evento oficial público. As investigações ainda apontam que todo o plano teria sido montado um mês antes, durante uma reunião na casa do general Walter Braga Neto, então ministro da Defesa do governo Bolsonaro. O general é próximo ao ex-presidente. Além de ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Os militares presos na operação de hoje já eram investigados pela Polícia Federal desde a abertura do inquérito que apura os atos golpistas. No entanto, os agentes ainda não sabiam qual a real participação deles. O plano dos assassinatos só foi descoberto após os agentes recuperarem conversas que tinham sido apagadas do celular de Mauro Cid. O objetivo era impedir que Lula e Alckmin assumissem a presidência do país. Já a morte de Moraes serviria para que ninguém fosse preso após o golpe de Estado. Olha, em nota, o Exército disse que os militares que foram alvo na operação da PF não participavam da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, na cúpula do Rio, do G20, e não se manifestou sobre as investigações. Já a assessoria do deputado federal Eduardo Pazuello disse que o general reafirma sua crença nas instituições e que tudo será esclarecido. Não conseguimos contato com os demais investigados.